Salve, salve, quilombolas! Tudo bem com vocês? Estamos de volta e nesse segundo episódio nós vamos falar sobre as escolas de samba mirim. As escolas de samba mirim, elas possuem uma estrutura organizacional muito semelhante à das escolas grandes, né, das escolas de samba mãe. Porém, elas têm um orçamento menor e entre elas não há disputa. As crianças desfilam, mas não há disputa entre as escolas mirins. O que há é a premiação de destaques do ano. Mas não é porque não há disputa e que o orçamento é menor é que a coisa não é levada a sério. Durante o pré-carnaval, nós conversamos com a carnavalesca Winnie Nicolau, da Pimpolhos da Grande Rio, e ela nos explicou como acontece todo o processo de reprodução de uma escola de samba mirim. Então vamos lá, vem com a gente. Em dezembro de 2022, no pré-carnaval, nós visitamos o barracão da Pimpolhos da Grande Rio para a gente conhecer como é que funcionava a produção de um carnaval de uma escola mirim. E aí a Winnie Nicolau, a carnavalesca da escola, mostrou tudo pra gente. O início é igual de uma escola de samba grande, né, com desenhos, projetos de alegoria, só que a realização é que é diferente. Por se tratar de crianças, a escolha do material tem que ser diferenciada, não pode ser fantasias muito pesadas ou volumosas. Foi como eu falei, a gente estrutura o carnaval de uma forma diferente das outras escolas, porque a gente não usa ferro, a gente não usa estrutura de arame e tal, então a gente tenta estruturar a roupa com outro tipo de material que funcione, né, na avenida, que as crianças se sintam confortáveis e que fique bonito também, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que por ter um baixo custo, você não consegue fazer uma coisa que agrade, né? E necessariamente não é dessa forma, a gente consegue tirar coisas legais de materiais que as pessoas não costumam usar. A Winnie, por exemplo, não usa ferro, não usa arame para estruturar as fantasias. Ela utiliza muito AVA e Etaflon. Que a gente usa basicamente é o Etaflon, sem arame, e tenta fazer uma estruturação de cabeça ou de Etaflon ou de EVA. Nesse caso, esse ano a gente só usou Etaflon mesmo. Nem usou EVA. E aí... Hã? É isso aí, o Etaflon é esse plastiquinho aqui. E a gente sempre acha que não vai dar o mesmo formato, né? Aí a gente tem que criar outro mecanismo para dar volume, para dar altura. Esse modelo sem uso de ferragens foi implantado pelo carnavalesco anterior, Clebson Prates, e ela deu continuidade, por ser mais econômico e por dar um efeito bacana também na avenida. A questão de não usar estrutura de ferro, essas coisas, o Clebson, que foi uma pessoa que foi trabalhando isso dentro do processo da escola, e super funcionou. Então, assim, eu meio que não saí um pouco do que ele deixou. Aqui, por exemplo, né, nessas cabeças, ela utilizou o recurso do EVA para dar firmeza e também não machucar a cabeça das crianças, é confortável, e utilizou o Etaflon para o adereçamento. Toda a produção é pensada nas crianças, no conforto delas, mas também há o fator econômico, que pesa bastante. As escolas de samba mirim têm um orçamento menor do que as escolas de samba maiores. Então, a Winnie estava explicando pra gente que a base da produção do carnaval da Pimpolhos da Grande Rio é o reaproveitamento do material, tanto do carnaval anterior, quanto o material que chega da escola mãe, que é a Grande Rio. Esse tipo de formato, para uma criança, ele funciona, que você necessariamente você não precisa usar o ferro e ele é mais barato. Porque só de você não ter uma necessidade de você ou ter ferro ou ter que ficar buscando ferro para compor a fantasia, já diminui o custo absurdamente. Então assim, a gente tem que pensar, óbvio, a gente pensa como fantasia, mas pensa como figurino. Todas as fantasias foram feitas praticamente de material que tem aqui no barracão. A gente não, assim, a gente até compra material, mas a gente tenta usar o máximo de... Isso aqui é da bateria. A gente tenta usar o máximo de material que tem aqui dentro, porque o custo das escolas de samba mirim não é um orçamento absurdamente grande. Então a gente tenta usar tudo que tem aqui, sabe? O material que tem, e aí, basicamente, as fantasias estão sendo feitas com material que já existia aqui no barracão. Óbvio, a gente
compra, recebe doação, as coisas que é da Grande Rio, que teoricamente é um descarte deles, vem pra cá e aí a gente pode usar, porque depois que eles liberam lá e falam, ó, a gente não vai usar mais, pode ficar. Aí a gente começa a destrinchar esse material que tá lá para conseguir confeccionar essas fantasias da gente. E aí, por isso, o planejamento tem que ser muito bem feito. Ela estava falando com a gente que ela começou a planejar esse carnaval de 2023 com 4 meses de antecedência, para ela ver todo o material que ela tinha disponível no barracão, para ela ver o material que ela ia receber da Grande Rio, e aí sim separar esses materiais, separar aqueles que ela poderia, por exemplo, reaproveitar para fazer uma ala com 60 fantasias, que é mais ou menos a média de fantasias para uma aula numa escola de samba mirim. Vou contar uma coisa. Esse processo já começa tipo 4 meses antes, porque eu tive que ficar vindo para cá, ver o que tinha de material. Assim, cada ala ela tem entre 60 e 80 crianças, então assim, a gente tem que pensar o quanto que isso vai dar para você reproduzir para essas 80, 60 crianças, porque não adianta eu conseguir fazer um protótipo legal e chegar lá na hora da reprodução não ter material para eu fazer a peça para as 80 crianças. E aí como é que a gente vai fazer isso? Então, tudo foi calculado em cima disso. Algumas fantasias são consideradas especiais. E aí ela tem um orçamento particular, por exemplo, as fantasias de casais de mestre-sala e porta-bandeira, ou de comissão de frente. A Pimpolis da Grande Rio tem 3 casais oficiais e tem uma ala de casais de mestre-sala e porta-bandeira, que são das crianças que participam do projeto de formação de casais de mestre-sala e porta-bandeira. Então, essa aula de casais, ela está dentro do orçamento total que a escola tem para fazer seu carnaval. E as outras 3 fantasias de casais têm um orçamento à parte, e aí é um outro esquema de produção. Tem uma aula de mestre-sala e porta-bandeira, e tem a mestre-sala, e tem 3 casais, que é diferente. Tem mestre-sala e porta-bandeira, que é uma aula, e tem os casais. Aí, o casal a gente considera que é fantasia especial, aí já é um outro processo aí já é uma fantasia mais luxuosa. A gente já até existe um orçamento para essas fantasias também separadas. Todas as fantasias são feitas dentro do barracão da Pimpolis, né? Desde a fase do croquis até a costura e o adereçamento, tudo é feito pela equipe da escola. E todas as reproduções são feitas aqui? São. Tudo é feito aqui. Aí as meninas estão ali, por exemplo, as meninas lá da mesa são adereço, elas reproduzem adereço, e o pessoal aqui faz a costura. É tudo feito aqui dentro. O carro é feito aqui. Com um planeta de beleza diferente, mas igualdade e respeito a essa gente. Humanidade, talento não tem cor, tem valor. Princesa dos ensinamentos, floresce em seu sentimento. A energia emana o mais puro amor. Legado ancestral, me faz refletir. Tudo pode ser tão mais bonito. Pequeno príncipe eu sou, e vou até o infinito. Num céu de estrelas se faz baobá, o lindo universo a nos revelar. Entre raios, ventanias e trovões, o futuro em novas gerações. No céu de estrelas se faz baobá. No dia em que fomos visitar o barracão, tinha umas mães das crianças que participam da escola, que participam do projeto da escola, lá ajudando na confecção de fantasias. Essas mães tinham participado da escola de carnaval da Pimpolis. E elas continuaram ajudando no barracão, na produção do carnaval. O adereçamento dessas fantasias também é feito de forma muito diferenciada. Por exemplo, não se usa tanto pedraria ou tanto material como penas, plumas, porque pode dar muito volume, pode pesar para as crianças. A Winnie utiliza a estratégia de usar forma, textura e cor para dar um volume bacana e para sobressair também na avenida. Outra solução que ela vem utilizando é desenhar certos detalhes à mão, como nesse adereço aqui, que ela utilizou em algumas fantasias, foi tudo desenhado
à mão os detalhes. Nessas pipas que foram colocadas nas cabeças, ela utiliza o recurso de cor e de forma. Ela trabalhou com recortes de tecido colado sobre o Etaflor ou sobre o EVA, para dar o efeito desejado, para dar uma textura bacana também. Nessas pipas, para dar mais firmeza e durabilidade para o material, ela utiliza varetas de fibra. É um material leve, de baixo custo e que dá um efeito bacana. Eu fiz essas micropipas, ainda fiz vareta de fibra. Vai ter esse processo de cortar as pipinhas. Sobre as alegorias, as escolas geralmente levam uma ou duas alegorias por desfile. Nesse ano, a Pimpolhos da Grande Rio levou somente uma alegoria. Carro são quatro. Vai ser esse, geralmente é um ou dois, depende do orçamento do ano. Aí vai ser esse aqui e ainda tem um outro. Na real, esse aqui vai ter que desmontar, porque esse foi o desse ano. E aí para eu usar Essas alegorias na Pimpolhos não se utilizam esculturas como nas escolas de mães. Ela utiliza tudo de tecido, espuma e EVA, como ela faz com as fantasias. Nesse ano a escola também levou 2 tripés. O enredo da Pimpolhos desse ano foi O Pequeno Príncipe Preto, inspirado no livro de mesmo nome do Rodrigo Franco. A escola desfilou muito bonita, muito colorida. Confira como é que foi um pouquinho do desfile. Mas igualdade e respeito a essa gente. Humanidade e talento não tem cor, tem valor. Princesa dos ensinamentos, floresce em seu sentimento. A energia emana o mais puro amor. Legado ancestral me faz refletir. Tudo pode ser tão mais bonito. Pequeno príncipe eu sou. Vou até o infinito, num céu de estrelas e vai caobar, um lindo universo a nos revelar. Entre raios, ventanias e trovões, um futuro em novas gerações. Um céu de estrelas e vai caobar, um lindo universo a nos revelar. Entre raios, ventanias e trovões, um futuro em novas gerações. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a carnavalesca Winnie Nicolau, a equipe pedagógica da Pimpolhos e toda a direção da escola que recebeu a gente muito bem no barracão, que mostrou pra gente todo o processo, que explicou todo o enredo pra gente. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima.